Oi, eu vou continuar a ler para vocês O Pequeno Príncipe. Escuta esses barulhinhos. Bom, hoje eu vou ler para vocês o capítulo número 4 e o capítulo número 5 também. Bom, vamos lá. Capítulo número 4. Eu aprender assim uma segunda coisa importantíssima. O seu planeta de origem era pouco maior que uma casa. Para mim, isso não era surpresa. Eu sabia que, além dos grandes planetas, Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, aos quais se deram nomes, há centenas e centenas de outros, por vezes tão pequenos que mal se veem no telescópio. Quando um astrônomo descobre um deles, dá-lhe por nome um número, chama-o, por exemplo, de asteroide 325. Aqui tem uma imagem. Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde viera o príncipe era o asteroide B612. Este asteroide foi visto uma vez ao telescópio, em 1909, por um astrônomo turco. Ele fizera na época uma grande demonstração de sua descoberta num congresso internacional de astronomia. Mas ninguém lhe dera crédito por causa das roupas típicas que usava. As pessoas grandes são assim. E aqui tem a imagem do astrônomo turco fazendo a sua demonstração. Felizmente, para a reputação do asteroide B612, um ditador turco obrigou o povo, sob pena de morte, a vestir-se à moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, vestido numa elegante casaca. Então, desta vez, todo mundo acreditou. E aqui tem o astrônomo turco vestido numa elegante casaca. Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B612, eles confiam o seu número, é por causa das pessoas grandes. Elas adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, as pessoas grandes jamais se interessam em saber como ele realmente é. Não perguntam nunca qual é o som da sua voz, quais os brinquedos que prefere, será que ele coleciona borboletas? Mas elas perguntam qual é a sua idade, quantos irmãos ele tem, quanto pesa, quanto seu pai ganha. Somente assim é que elas julgam conhecê-lo. Se dizemos às pessoas grandes, vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela, pombas no telhado, elas não conseguem de modo algum fazer uma ideia da casa. É preciso dizer-lhes, vi uma casa de 600 mil reais. Então elas exclamam, oh, que beleza! Assim, se a gente lhes disser, a prova de que o príncipezinho existia é que ele era encantador, que ele ria e que ele queria um carneiro. Quando alguém quer um carneiro é porque existe. Elas pouco se importarão e nos chamarão de crianças. Mas se dissermos, o planeta de onde ele vinha é o asteroide B612, então ficarão inteiramente convencidas e não amolarão com perguntas.
Elas são assim mesmo. É preciso não lhes querer mal por isso. As crianças têm que ter muita paciência com as pessoas grandes. Mas, com certeza, para nós que compreendemos o significado da vida, os números não têm tanta importância. Gostaria de ter começado essa história como nos contos de fada. Gostaria de ter começado assim. Era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e que precisava de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isso pareceria sem dúvida muito mais verdadeiro. Não gosto que leiam o meu livro superficialmente. Dá-me tanta tristeza narrar essas lembranças. Já faz 6 anos que meu amigo se foi com seu carneiro. Se tento descrevê-lo aqui, é justamente porque não quero esquecê-lo. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem um amigo. E eu corro o risco de ficar como as pessoas grandes que só se interessam por números. Foi por isso que comprei um estojo de aquarelas e alguns lápis. É difícil voltar a desenhar na minha idade, principalmente quando não se fez outra tentativa além das jiboias fechadas e abertas aos 6 anos. Experimentarei, é claro, fazer os retratos mais fiéis que puder, mas não tenho muita certeza de conseguir. Um desenho parece passável, outro já é inteiramente diferente. Engano-me também no tamanho. Ora o príncipezinho está muito grande, ora pequeno demais. Hesito também quanto à cor de suas roupas. Vou arriscando então aqui e ali. Provavelmente esquecerei detalhes dos mais importantes. Peço que me perdoem. Meu amigo nunca dava explicações. Julgava-me talvez semelhante a ele, mas infelizmente eu não sei ver carneiros através de caixas. Talvez eu seja um pouco como as pessoas grandes. Eu devo ter envelhecido. Capítulo número 5. A cada dia eu ficava sabendo mais alguma coisa do seu planeta, da partida, da viagem. Mas isso devagarzinho, ao acaso das informações colhidas de suas observações. Foi assim que vim a conhecer no 3º dia o drama dos baobás. Dessa vez, ainda, foi graças ao carneiro, pois de repente o pequeno príncipe me perguntou como se tivesse um sério problema. É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom. Não entendi imediatamente por que era tão importante que os carneiros comessem arbustos, mas o pequeno príncipe acrescentou. Então eles comem também os baobás? Expliquei ao príncipezinho que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas. E que mesmo que ele levasse consigo toda uma manada de elefantes, ele não chegaria a destruir um único baobá. Aqui tem um desenho da manada dos elefantes do planeta do Pequeno Príncipe. A ideia de uma manada de elefantes fez o Pequeno Príncipe rir. Seria preciso colocar um em cima do outro. Mas sabiamente observou em seguida. Os baobás, antes de crescerem, são pequenos. É verdade, mas por que tu desejas que os carneiros comam os baobás pequenos? Ora, vejamos, respondeu-me, como se tratasse de algo óbvio. E foi preciso um grande esforço para decifrar sozinho este problema. De fato, no planeta do Pequeno Príncipe havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e ervas más.
Consequentemente, sementes boas de ervas boas e sementes más de ervas más. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem nas entranhas da terra até que uma cisme de despertar. Então ela se espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensivo galinho. Se for de roseiro ou rabanete, podemos deixar que cresça à vontade. Mas quando percebemos que se trata de uma planta ruim, é preciso que a arranquemos imediatamente. E aqui tem uma imagem do Pequeno Príncipe arrancando uma dessas ervas más. Ora, havia sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe, as sementes de baobá. O solo do planeta estava infestado. E quando não se descobre que aquela plantinha é um baobá, nunca mais a gente consegue se livrar dela, pois suas raízes penetram o planeta todo, atravancando-o. E se o planeta for pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. É uma questão de disciplina, disse mais tarde o príncipezinho. Quando a gente acaba a higiene matinal, começa a fazer com cuidado a higiene do planeta. É preciso que nos habituemos a arrancar regularmente os baobás logo que se diferenciem das roseiras, com as quais muito se parecem quando pequenos. É um trabalho sem graça, mas de fácil execução. E um dia aconselhou-me a fazer um belo desenho para que as crianças do meu planeta tomassem consciência deste perigo. E aqui tem o desenho dos baobás no planeta. Estes são os baobás. Se algum dia tiver de viajar, explicou-me, poderá ser útil para elas. Às vezes, não há inconveniente em protelar um trabalho. Mas, quando se trata de baobás, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Ele havia deixado que ali crescessem 3 arbustos. E de acordo com as orientações do Pequeno Príncipe, desenhei o tal planeta. Não gosto de assumir o tom de moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e tão grandes são os riscos para aquele que um dia se perca num asteroide, que ao menos uma vez abro exceção e digo: crianças, cuidado com os baobás. Foi para divertir meus amigos de um perigo que há tanto tempo os ameaçava, como a mim, e do qual nunca suspeitamos, que tanto caprichei naquele desenho. A mensagem que eu transmitia era de grande importância. Perguntarão talvez: por que não há neste livro outros desenhos tão impressionantes como os dos baobás? A resposta é simples. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava inteiramente tomado pela iminência do seu perigo. Vou mostrar de novo o desenho dos baobás. Bom, então,
Estes foram os capítulos número 4 e número 5. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E, bom, eu espero que você durma bem e que você tenha bons sonhos.